Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. Bem-vindos a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, uma rubrica podcast de Passos e Compassos, com conversas informais onde teremos a oportunidade de conhecer projetos, ideias e profissionais das equipas artísticas e criativas que integram a Passos e Compassos Dançarte. Esta edição é dedicada ao projeto A Um Passo, programa de residências, que visa enriquecer a programação em dança no concelho de Palmela e contribuir para a afirmação de artistas e projetos artísticos emergentes, através da sua capacitação financeira, logística, técnica e apoio à produção. Incentivar, impulsionar e acarinhar são palavras que orientam o programa de acolhimento de residências, que defende criar condições propícias à criação artística como objetivo principal. O programa de residências é apoiado pela Câmara Municipal de Palmela e pelo Governo de Portugal, Cultura, através da DG Artes. Para vos dar a conhecer o projeto e o processo de criação, tenho como convidado nesta edição o criador Pedro Ramos. A segunda residência ocorre em Palmela, em abril de 2025, com os criadores Pedro Ramos e Pedro Sousa, e propõe ao público o espetáculo Corpo Totémico. Para vos dar a conhecer o projeto e o processo de criação, tenho como convidado nesta edição o criador Pedro Ramos. Boa tarde, Pedro. Obrigada por teres aceito o convite para partilhar este momento. Obrigado, também. Proponho começar pelo início. O ato de criação hoje em dia, para ti, é quase um estado habitual, não é? Consegues identificar o momento em que sentiste o impulso de criar, de coreografar? Ou seja, para além de seres intérpretes, de passares um bocadinho para a parte da criação? Eu não sei o que é que começou antes. Foi esta vontade de criar que transbordou e querer também fazer parte de uma equipa, parte de processos. Porque eu comecei também com o desenho, comecei por querer ser pintor, depois quis ser pintor e agricultor, depois quis ser pintor e médico, depois quis ser ator e pintor, e depois músico, e foi até uma certa altura em que eu achei que queria ligar aquilo que eu pensava que era arte da pintura e também da dimensão conceptual com o corpo, porque eu gostava muito de mexer o corpo, as artes marciais e tudo, e então quis que o meu corpo fosse também o veículo dessa arte e desse sentir, desse fluir. E então foi a dança, já aos 17 anos, que é novo, mas ao mesmo tempo para quem dança pode não ser tão novo assim, e foi assim uma grande descoberta, foi o desenvolver, e é claro que depois a dança, claro que pode crescer desta vivência do corpo e tudo mais, mas também de aprender linguagens de outros coreógrafos, então esta vontade de também ser intérprete, e depois também o meu percurso levou-me também a ser ator em alguns projetos e a continuar a ser músico. E então foi tudo assim, foi como uma árvore que vai crescendo com vários ramos e raízes e ligação entre várias coisas. Claro, é um bocadinho também camaleão, não é? Nessas várias áreas que agora convergem neste ato de criação. Sim. Falaste aí de criadores e falaste também no processo de criação. Explica-nos um bocadinho como é que tu conduzes os processos criativos. Ok. Eu vejo sempre o processo criativo como uma oportunidade de crescimento e de viver algo. Nesta fome ou sede que temos de vida, de experienciar coisas, de entender coisas, eu parece que desde que a minha intuição escolha os assuntos que me fazem crescer ou aquilo que eu quero desenvolver-me dentro desses laboratórios. E então, às vezes, também nem sei distinguir se sou eu que crio as peças ou se são as peças que me criam a mim, num certo sentido. Nesse contexto, fui criando diferentes tipos de peças e de processos. Os processos que eu achei mais interessantes foram aqueles que foram sendo feitos ao longo do tempo, várias camadas. Uma primeira peça que foi apresentada aqui em Palmela, Diário Metafísico, foi um work in progress de 8 anos. Pronto, então lá está, essa foi uma das peças que me fez a mim. Explorei muito a relação com a alquimia, coloquei muitas questões, muitas perguntas de pesquisa, a relação com o vídeo na altura, o consciente e o inconsciente, várias qualidades de movimento, e então isso abriu-me para muitas
pistas, muitas portas que eu senti, e pá, tenho que criar tantas coisas para entender tudo isto. E foi isso que foi acontecendo. Depois fui criando outras peças, ainda em relação com a alquimia, quadratura do espaço curvo. Depois tive o desafio do meu irmão matemática, criar uma peça entre arte e ciência, não sei, com um pêndulo caótico de 5 metros. Chamava-se Atrator Estranho. O nosso pai também era matemático e estudava a teoria do caos. E depois, a dada altura do meu percurso, foi esta relação com a floresta. Foi há 8 anos que, a partir daí nunca mais foi o mesmo. Todas as peças que eu faço têm a ver com este entorno natural, ou com a floresta, ou com esta dimensão também de que nós somos um pedaço de natureza e que é o próprio movimento que nos pode também fazer descobrir esta realidade biológica que também se liga à nossa realidade espiritual que está no corpo. No âmbito do programa de residências da Passos e Compassos, o A Um Passo, desta vez propões a peça Corpo Totémico, certo? Sem desvendar tudo, porque queremos que as pessoas venham ver o espetáculo, fala-nos um pouco dessa proposta e também do processo de criação. Então, eu acho que muitas vezes vou para as peças já como pistas de coisas que eu gostava de desenvolver, coisas que eu queria entender, e então esta peça tem várias camadas que eu explorei. Uma delas é esta dimensão de que no corpo existe o cosmos, o microcosmos e o macrocosmos. E esta irmandade que nós temos com os outros seres, humanos e não humanos, eu acho que a dança pode fazer-nos entender essa linguagem, como que a partir da boca eu posso, de repente, ao explorar a boca, ser um lobo. Ao explorar as 4 patas, sou muitos possíveis mamíferos. Ao explorar a coluna vertebral, de repente entrar nesta dimensão simbólica da cobra, da serpente. Mas essa fluidez que a serpente também nos liga à água, também nos liga aos rios, também nos liga ao fluxo dos ventos. E então é toda uma gama de possibilidades que o corpo tem de ser orquestra, de ser muitos instrumentos ou de ser um instrumento. E também de estabelecer esses fios invisíveis ao mundo. Pistas que eu fui desvendando na peça Alento, em vários dos seus capítulos do Alento, enquanto proposta também de investigação e criação. Uma das peças que tive aqui foi a imersão, partiu da floresta, de estar um ano a observar as árvores, na incorporação, e de tanto olhar as árvores comecei a sentir que as árvores me olhavam a mim de volta, e toda esta ligação visceral com os elementos. E então como é que depois trazemos isto para palco e não se perde essa essência? Pronto, isso foi a minha aprendizagem, que o corpo transporta um ar, transporta uma presença, transporta um léxico que traz coisas connosco. E em termos da equipa, desta vez o Corpo Totémico é assinado por mais pessoas, não é? Exatamente. Queres-nos falar um bocadinho da equipa? Sim. A equipa, portanto, sou eu enquanto coreógrafo e intérprete. Tenho comigo também a Mara Morgado, que fez esta assistência e este olhar atento, que também de alguma forma é um pouco com a criação, porque ao estar em estúdio nós estamos com o vazio, estamos com o espaço e com o tempo e fazemos coisas, e este olhar da pessoa que está de fora e que nos dá feedback conta muito, conta muito. E o que é que escolho, o que é que não escolho? Nós estamos cá dentro do corpo e às vezes fazemos algo que achamos simples, mas isto é que é interessante. E outra coisa que é muito rebuscada, que não é tão interessante. Então esta afinação que se vai tendo é maravilhosa, pronto, é muito importante para quem faz um solo e é criador, ter este olhar de fora. Depois tive este acompanhamento com o Pedro Sousa, Pedro F. Sousa, é compositor e é meu amigo de longa data, é um músico multi-instrumentista, compositor, e que neste caso faz algo que é mais uma sonoplastia, composição, e que também dialoga não só com esta dimensão simbólica da ancestralidade, mas com os sons da respiração, do bater dos pés, dos próprios elementos que aqui estão, que é a farinha, esta ideia de fluxos e de ambiências, e como é que também o som pode ser uma paisagem, pode nos remeter para um espaço-tempo, uma bolha de realidade. E pronto, está a ser fascinante também fazer isto. Falta ainda pessoa, desculpas, que eu agora... Claro. Então, o Miguel Ângelo, o Silveira Cabral e o Vítor Alves Silva
Vítor Alves Silva é um ator excepcional, mas que aqui está como figurinista também fantástico e que cada vez mais tem também uma visão, tem a sorte de ser acompanhado pela sua visão, que também é toda ela multidisciplinar, ou seja, ele também teve o dedo na parceria com o Silveira Cabral na construção destes objetos cênicos. Muitas das vezes, como funciona, eu tenho uma data de ideias, falo com o Silveira Cabral e ele puxa para aqui, puxa para ali, a Mara puxa para lá e o Vítor vem e também sugere coisas e mas isto seria fantástico desta forma. Então é todo um cozinhado cheio de ingredientes que foi feito a muitas mãos e a muitas mentes, que depois é muito belo, não é? Eu não conseguiria fazer isto sozinho. Claro. E apesar de ser um solo e eu ser o criador, tenho que honrar aqui também a minha equipa nessa dimensão de que é mesmo uma co-criação e a beleza que é nós sozinhos não vamos tão longe. Nós, se queremos ir mais rápido, vamos sozinhos. Se queremos ir mais longe, vamos acompanhados. Claro. E chegamos a uma certa idade em que a gente percebe isso, não é? Que é da partilha também. Sim. Que acabamos por nos reinventar, não é? Sim. E crescer também, como tu dizias. Sim. Não é a primeira vez que tu apresentas criações em Palmela, aliás, já aqui referiste a nossa conversa em algumas. Nós estamos a gravar esta conversa no Teatro São João. Podemos até afirmar que tens uma relação muito próxima com este local e com Palmela e este ambiente. Conta-nos um pouco das vivências anteriores, o que é que tu guardas aqui, quer como criador, quer como intérprete. Bem, é espetacular todos estes ciclos que a vida tem e que nos faz habitar certos lugares e parece que é por acaso, mas depois de repente, depois deixa de ser. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Foi, penso eu, se não foi 2006, foi 2005, qualquer coisa, em que andamos aqui à volta do sal, o segredo do sal, exato, com a Teresa Simas, contigo, Pedro com o Tosé, com o Pedro Carneiro, com muitas pessoas que nos fomos cruzando depois ao longo da vida, muitos outros intérpretes e criadores. Depois desse segredo do sal foi outros estímulos que foram aparecendo noutras criações, foi criações que também fizemos a meias, foi depois outras criações que fez-se a meias com outras pessoas que ainda vieram e este lugar de facto tem sido fantástico, tem sido uma casa que tem acolhido diferentes etapas da minha vida como criador, como intérprete, contigo, também com esta proximidade com o bando, com o João Brites, e com este espaço também de acolhimento que vocês têm criado, de novos criadores e de novas formas de apresentar em diferentes formatos, com diferentes estímulos, tem sido fantástico. Exato. E também, muito recentemente, também com estes nossos irmãos da Guiné, que vieram cá e tivemos cá 2 semanas com o Corpo de Imundo, com o Ernesto Nambeira, grupo de dança contemporânea de Guiné-Bissau. Sim. E pronto. Foi ótimo. Também estiveste connosco nos 27 anos. Exatamente. E foi muito importante que tenhas aceito esse convite, foi muito bom. Foi uma aventura também para contar no futuro. Falando em futuro, planos para esta peça? Vais estrear em Palmela esta semana, já teve também residências noutros locais. Como é que idealizas esta viagem para este corpo totémico? Então, a história desta farinha que está nesta peça já teve residência artística na Guiné, porque entretanto com esta parceria dos nossos artistas irmãos da Guiné fomos lá também fazer um ensaio aberto e por isso trazemos umas poeiras e umas ideias que vieram do deserto e outras da floresta da África, mas vem estrear internacionalmente aqui em Palmela. Este de facto vai ser a primeira apresentação em que esta peça já formada vai ser aqui, e daqui vai para Coimbra, no Jardim Botânico de Coimbra, depois vai para a Floresta de Monsanto, em Coimbra vai ser início de maio, 9 de maio, depois vai para a Floresta de Monsanto 2 semanas, vai a Serpa e Caldas da Rainha. E de outros sítios estão que outros sítios e outros sítios também, esperemos nós. Claro que sim.
Por último, gostava que nos falasse um bocadinho da Ordem do O, pronto, a associação, a organização a qual dirige, e quais as propostas para um futuro próximo, ou seja, o que é que está planeado, o que é que vocês estão a idealizar para esse caminho. Então, Ordem do O, o tema surgiu um pouco inspirado com o trabalho do meu pai, que era matemático, estudava a teoria do caos, as árvores matemáticas, a ordem do caos, não é? Que eu aqui passei para o O enquanto símbolo do ciclo e do desdobramento do infinito, mas também, engraçado que eu até falo nisto na peça, às vezes este ciclo pode ser uma espiral, e pode ser um labirinto, e pode ser um intestino, ou pode ser uma métrica que está no nosso próprio corpo e que está no todo, não é? E então, o Ordem do O parte desta vontade e desta curiosidade de entender e de viver o mundo de uma forma inteira, e com todas estas pessoas que têm feito parte deste barco, que são muitas pessoas muito talentosas que me têm inspirado e que têm feito muitas peças em parceria comigo, e que agora, neste ano, tivemos também a sorte de ser apoiados pela DG Artes no Sustentado, e que temos agora vários desafios pela frente. Temos o Corpo Totémico agora, teremos Medeia, mais uma vez em parceria com Hélia Correia, uma peça entre a dança e o teatro, teremos a Orquestra Coreográfica do Selvagem, que será uma peça mais coreográfica, mas que terá um coro de pessoas das comunidades, dos sítios onde nós apresentamos a peça, o Corpo de Imundo, que vai continuando a circular, e o vosso festival, certo? E o Festival Silvestre, que vai acontecer em outubro. Mais alguns ciclos de mediação, ecossistemas.danças.corpos, um novo programa ainda de meio de investigação, que é o GEIA, Encontros Ecocoreográficos com o Ezequiel Santos, e esta parceria com o Daniel Tércio, no âmbito do Silvestre, neste festival, que acontece na Floresta. Fica o convite para o público pesquisar e acompanhar também o trabalho da Ordem do O. Obrigada mais uma vez, Pedro, pela partilha. Obrigadíssimo. Para mais informação sobre o projeto A Um Passo, aceda ao site da Passos e Compassos em www.passoscompassos.pt. Finalizo com um agradecimento a todos os que nos ouvem e convido-vos a ficarem atentos às novidades que vão também sendo divulgadas na página da internet e nas redes sociais da Passos e Compassos e de Dançarte. Até breve!